Então, distribuições contínuas. Bom, primeiro, distribuições discretas. A gente está vendo ali daquela expressão que o campo elétrico ele é dado como uma soma sobre I de igual a 1 até N, digamos que eu tenha N cargas, não? De 1 sobre 4π ε0 QI sobre RI ao quadrado é RI. Agora, e se eu tenho uma distribuição contínua? Por exemplo, digamos que eu tenho aqui um objeto carregado. Esse objeto é descrito por uma função, digamos, ρ de R, ρ de R'. Entende? Eu vou descrever. Ρ de R' é a minha densidade volumétrica de carga. Significa que eu tenho uma certa carga numa unidade de volume. Tantos coulombs por centímetro quadrado. Né? Então, se ρ é uma densidade volumétrica de cargas, ρ de R', dV', onde dV é uma unidade, é um elemento de volume, isso aqui eu vou chamar de um dq, um elemento de carga, tá bem? Isso aqui é um elemento de carga. Então, nesse caso aqui, o nosso campo elétrico deixa eu mostrar onde é que eu estou calculando o campo elétrico. Estou calculando o campo elétrico nesse ponto aqui, ó. R. Se eu fragmentar esse cara em vários pedacinhos, na verdade eu tenho que tomar um limite, né? Posteriormente, para isso muito pequeno. Imagina que aqui eu tenha um dq. Eu vou indexar a posição da carga por uma distância R'. Então esse cara aqui, eu estou indexando por R'. Isso aqui é geral, tá? As fontes sempre vão ser designadas por uma variável com linha, R'. E o ponto onde se calcula a propriedade física, o campo, por exemplo, no ponto P, é com a variável R. E isso aqui é a distância, portanto, R menos R'. É claro que vale ainda essa forma de calcular o campo, não? O campo aqui é uma soma das contribuições de todos esses elementos de carga. Se eu fiz, por exemplo, N partições, eu vou calcular a contribuição de cada uma delas. Mas eu posso fazer o limite do contínuo, quando aquele volume vai a zero. Então, nesse caso, o que eu tenho é que o campo é dado por uma integral e não mais uma soma. Então, ele vai ser dado por uma expressão assim, 1 sobre 4π ε0, uma integral de dq sobre módulo de R menos R' ao quadrado, que multiplica o versor, que eu posso escrever assim, olha, R menos R' sobre módulo de R menos R'. Daqui a pouco eu simplifico tudo isso, tá? Entende isso? Isso aqui é a lei do inverso quadrado da distância. Esse cara aqui é um versor, que aponta no vetor que une a fonte ao ponto onde eu calculo o campo. Muito bem, e quem é o dq? É claro que para construir essa expressão, eu tomei o limite dessa expressão aqui, não? E o nosso dq é dado por ρdv. Correto? Então eu vou ter assim, isso aqui, lembra? Então isso aqui eu vou escrever assim, 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R' dv' sobre R ao quadrado é R. Onde aquele R que aparece ali
é esse cara aqui. Sim ou não? Tá? Então é aquele campo de uma distribuição volumétrica de cargas. Você vê que a integral aqui, ela atua na variável com linha. Ela atua nessas fontes aqui. Tá? Pode acontecer de nós termos, por exemplo, não uma distribuição volumétrica, mas uma distribuição superficial de carga. Então, se eu tiver aqui uma distribuição superficial de cargas, então agora o que a gente tem é, por exemplo, carga distribuída numa superfície S, um plano, uma superfície fechada, enfim. Né? Como é que eu designo a distribuição de carga numa superfície? Uma densidade superficial. Então, eu vou chamar de sigma de R', uma densidade superficial de cargas. Dessa forma, a quantidade de carga dQ que eu tenho num elemento de área vai ser sigma de R' ds'. Tá? E a expressão do campo é essa aqui. Só que agora, ao invés de ρdV, eu vou ter um sigma ds. Então, o campo, nesse caso aqui, é de R, de novo, 1 sobre 4π ε0. Então, agora uma integral não de volume, olha, para ser rigoroso, eu deveria colocar uma integral tripla aqui, mas esse dv está te indicando isso já, né? Então, aqui existe uma integral dupla, uma integral de superfície, de sigma de R' ds', dividido por R quadrado, é R. É claro que aqui nesse R, escrito dessa forma, tem o R' embutido, não? Lembra? Isso aqui, R é R menos R'. Então, aquele versor ali que aparece ali, ele tem uma orientação para cada elemento de carga. Eu tenho que pensar nele quando eu for fazer uma integração. Né? E, por fim, eu posso ter uma distribuição linear de cargas. Né? Então, eu tenho ali distribuições discretas, volumétrica, superficial. Pode acontecer de termos uma distribuição linear de cargas. A gente costuma representar com a letra lambda, né? Por exemplo, um fio carregado, lambda. Um anel carregado, enfim. Então, lambda. Lambda de R'. Se for o caso, o nosso campo é de R, ele é dado por 1 sobre 4π ε0, integral. Como é que eu represento então agora um elemento de carga numa distribuição linear? Lambda dl. Né? Lambda é carga por unidade de comprimento. Então, lambda dl vai me dar o elemento de carga. Aqui eu vou ter lambda de R' dl sobre R quadrado. É R. Tá? Então, esse jeito de calcular o campo elétrico, eu vou fazer agora com você, fazer alguns exemplos, não? É o jeito direto de calcular o campo. Ele funciona sempre. Mesmo que eu não saiba a existência de potenciais, mesmo que eu não saiba de métodos sofisticados para calcular campo elétrico, esse método serve sempre. Sempre funciona. Né? No mínimo, eu posso fazer uma integração numérica. Digamos que eu não saiba calcular essas integrais. Eu sei montar o problema, mas não sei calcular de fato a integral. Bom, eu posso ir lá no computador, fazer um programa e peço para ele calcular para mim. Tá? Esse método é geral. Tudo está contido aqui. Toda a eletrostática está contida nessa equação. Basicamente essa, né? Daqui sai tudo.
Lembra daquela aula passada que a gente falou sobre a função delta de Dirac? Como é que eu saio de uma expressão como esta para gerar isso aqui? Como é que eu representaria uma distribuição discreta de cargas usando a função delta de Dirac? Por exemplo, digamos que eu tenha várias cargas aqui, ó. R'1, R'2, R'3, R'4. R'N. E aqui eu tenho Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. A maneira que eu tenho de representar uma distribuição de cargas como essa, usando uma densidade, como aqui. Aqui foi usada uma densidade para descrever uma coisa contínua, não foi? Eu posso usar uma densidade para descrever uma coisa discreta, usando a função delta, assim. O meu ρ de R, ρ de R', que é densidade de cargas, ela é igual a Q1 delta R' menos R'1. O que é aquela densidade? É uma densidade de uma carga pontual, né, na posição R'1, mais Q2 delta de R' menos R'2, mais Qn delta de R' menos R'N. Faz sentido isso que está no quadro? Se faz sentido, ao substituir aquela densidade nesta expressão aqui, eu deveria gerar aquela coisa que eu apaguei ali, que era o campo de cargas pontuais. E é o que vai acontecer, não é? Ao substituir aquela densidade aqui, você vai ter uma soma de N integrais. Não é? Eu tenho N cargas, N função deltas. Ao integrar cada uma delas, eu uso aquela propriedade de filtragem. E aí eu vou ter a expressão que eu apaguei ali. Se quiser, a gente escreve aqui. O campo E, em R, devido a essas cargas todas aqui, seria 1 sobre 4πε0, integral de ρ dV. Só que eu tenho lá, então, ρ de R' dV' sobre R quadrado é R versor. Substitua essa densidade aqui. Então eu vou ter N integrais. Pega uma integral típica como essa aqui. Quando você coloca essa função em ρ aqui, a integral ela se faz usando a propriedade de filtragem. A integral só não é nula quando R' for igual a R1. Então aí eu vou ter coisas do tipo 1 sobre 4πε0. A primeira carga ali é o Q1. Aqui vai aparecer R menos R'1. Vezes aquele versor R1. Mais mesma expressão para as outras cargas.